Fala pessoal, Silvio Souza da A3 Treinamentos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em GD&T e mestre em engenharia de produção. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa jornada pelo mundo do GD&T. No vídeo anterior, eu expliquei os conceitos básicos do GD&T. E se você ainda não viu, recomendo que assista para entender melhor o que vamos discutir hoje. Agora, vamos explorar as coordenadas cartesianas e começar a falar um pouco das características de forma no GD&T. Bom, antes de entrar no conteúdo técnico, quero contar um pouco sobre como o GD&T foi importante na minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar no setor industrial, percebi logo de cara que precisão e comunicação clara eram fundamentais. O GD&T se tornou uma ferramenta essencial para garantir que todos na fabricação falassem a mesma língua. Ao dominar o GD&T, consegui colaborar de forma mais eficaz no ambiente em que eu trabalhava. E isso não só melhorou a minha competência, mas também abriu portas para novas oportunidades de crescimento na minha carreira. Com conhecimento em GD&T, pude assumir projetos mais complexos e liderar equipes com mais confiança. Na indústria, pessoal, o GD&T ele é crucial porque ajuda a reduzir os erros de interpretação de desenhos técnicos, evitando falhas e retrabalho. Além disso, o GD&T otimiza o uso de materiais e a eficiência na produção, o que é super importante nesse mercado que a gente vive muito competitivo. Entendendo e aplicando esses conceitos, você pode se tornar um recurso valioso para a sua equipe. Pensa nisso. Agora que já falamos sobre a importância do GD&T, vamos começar a explorar aqui as coordenadas cartesianas. Elas são a base fundamental para entender como as peças são posicionadas e medidas dentro de um espaço tridimensional. Depois vamos introduzir as características de forma, que são essenciais para garantir que cada peça atenda os requisitos de design e funcionalidade, por exemplo. Sem mais delongas, vamos cair para dentro do conteúdo aqui? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo aqui, né? Então, o nosso vídeo de hoje é o primeiro passo para entender o GD&T, né? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar do GD&T, assim como no vídeo anterior, né? Vamos falar um pouquinho aqui do tripé da competência. Como eu falei no vídeo anterior, o tripé da competência ele tem aí três pilares, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Que é o nosso famoso chá, né? Eu até já expliquei isso aí no detalhe. O que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, é que o fato de vocês já estarem aqui comigo, assistindo esse vídeo, já demonstra uma atitude diferenciada. Então, olha que legal. Então, muito bom isso, pessoal. Segundo ponto é que o conhecimento ele vai ser trazido aqui para você. Então, você vai ter o conhecimento aqui que eu vou estar passando para você. E a conexão com a habilidade, você vai ter todo o meu apoio aqui para mostrar exemplos práticos na qual você vai conseguir aplicar isso na prática lá onde você trabalha. Então, a grande questão aqui, por que eu trago esse tripé da competência aqui, né? Porque se você tiver habilidade para conseguir condensar esses três pilares aqui, você vai adquirir o que nós chamamos de competência, né? Que é esse triângulo que forma aqui, que nada mais é do que a intersecção entre esses três elementos aqui, ó. E isso aqui vai ser um grande diferencial na sua carreira. Acreditem em mim. Isso fez com que eu mudasse de patamar na minha carreira, que eu melhorasse, que eu abrisse portas para as novas oportunidades, né? Então, beleza, eu queria enfatizar isso aqui, porque isso é importante para que vocês conectem esse conhecimento que vocês vão adquirir em GD&T, mas que vocês possam transformar isso de alguma forma produtiva para a sua carreira, ok? Então vamos lá. Vamos começar a cair no nosso sistema cartesiano, né? Então, na aula, no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho aí sobre os elementos geométricos, né? Sobre geometria espacial dentro do GD&T, né? Então, conseguimos ver como que são formados os planos, como que as intersecções formam as linhas e tal, né? Mas agora a gente precisa dar um passo a mais. Esse passo a mais é como a gente vai introduzir o GD&T dentro do sistema de coordenada cartesiano, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A medição de um volume de uma MMC, pessoal, para quem não conhece, é conhecida também como tridimensional, uma máquina de medir por coordenadas. Então, MMC é uma sigla para máquinas de medir por coordenadas, tudo bem? Que pode ser representado por um cubo. Então, nós temos esse cubo aqui, que cada direção do cubo é um eixo. E a origem é o local
na intersecção desses três eixos. Então lembra que lá no vídeo anterior, nós vimos que a intersecção entre três linhas lá gerava um ponto, né? Então, é esse ponto que nós temos aqui, ó. Então eu tenho esse ponto, que é como se fosse um ponto de origem no sistema. Depois eu tenho o meu eixo X, depois eu tenho o meu eixo Y e o meu eixo Z. Então, quando eu começo a enxergar a peça, nós vimos lá no vídeo anterior a questão dos graus de liberdade, né? Nós vimos que nós temos 6 graus de liberdade, né? 6 graus de liberdade que eles estão sobrepostos nesses três eixos. Eixo X, Y e Z. Ok? Bom, aí eu pego esses eixos e eu vou criar graduação para esses três eixos. Então, quando eu olho para dentro de uma tridimensional, eu começo a entender que esses eixos aqui, além de existirem esses eixos, eles são graduados. É óbvio que aqui eu tenho uma escala bem grande aqui, mas a graduação desses eixos é na casa milesimal. Então, conforme a tridimensional vai andando para medir a peça, eu consigo medir isso de forma milesimal. Né? Então, cada eixo possui uma régua óptica graduada. Sendo assim, qualquer ponto de medição do cubo pode ser definido em termos de um valor único, x, y ou z. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu peguei este ponto aqui, ó, que está localizado nessa parte do cubo, ó, o que a gente vai ter? Né? Eu vou ter aqui, ó, em x, eu vou ter 10 milímetros, porque ele está em x aqui, ó, projetado em 10 milímetros. Eu vou ter em y, como ele está neste plano aqui, ó, ele está em 0, ou seja, ele está projetado no plano 0 em y. E em z, ele vai estar projetado aqui em 10 milímetros também. Ó. Então, se eu tivesse que definir essa coordenada, eu falaria que este ponto ele está em 10 milímetros em x, 10 milímetros em z, e em y ele está em 0. Considerando que a minha origem está aqui nesse ponto aqui. Ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos imaginar agora que eu fiz uma usinagem de um furo aqui. Ó. Vocês viram o furo usinando aqui? Ó? Então, agora eu tenho uma usinagem de um furo nesta lateral aqui. Ó. Como que eu tenho a disposição dessas coordenadas? Então, eu fiz um furo. E aí, esse furo, em x, ele está projetado em 10. Tá vendo? Ó? Eu projetei ele em 10. Em y, vamos imaginar que esse furo aqui está no centro, exatamente no centro do cubo, tá? Então, em y, ele vai estar em 5. O centro desse furo está em 5. E em z, ele vai estar em 5 também. Então, eu já consigo entender como funciona o sistema de coordenada cartesiano dentro de um processo de medição. Isso eu posso estar fazendo de uma tridimensional, mas eu posso estar fazendo isso medindo num desempenho também, tá? É óbvio que no desempenho é uma forma muito mais manual, muito mais difícil e menos precisa de medir uma peça. Mas eu tenho condição de fazer isso no desempenho. Então, vamos lá. Entendi isso. Então, agora vamos entender a localização de um furo, né? Então, ó, vamos imaginar que eu tenho esse furo aqui, ó. Esse furo aqui, ó, eu sempre vou adotar o centro do elemento, tá vendo? Ó? Então, o centro do elemento em x, esse furo aqui, o centro desse furo em x, ele está na coordenada 2 aqui. Ó. Vou considerar 2 milímetros aqui, ou 2 centímetros, tanto faz. É só para a gente ter um exemplo, né? Em y, que está aqui, ó, ele também está em coordenada 2, tá vendo? A partir do meu zero aqui, ó. E em z, ele está projetado no plano 0 aqui, tá vendo? Vamos lá. Com isso, eu consigo entender a localização de um furo. Isso é super importante, por quê? Porque a gente vai utilizar isso aqui quando a gente for estar trabalhando com, principalmente, posição de um furo, com uma característica de posição, com simetria, com concentricidade, enfim, uma série de outros elementos. E o diâmetro aqui, ó, ele tem um diâmetro de 2, tá vendo? Como de 1 a 3 aqui, né? O diâmetro desse furo aqui é de 2 milímetros, ou 2 centímetros, independente. E eu tenho um raio aqui de 1 milímetro. Com isso, pessoal, eu consigo definir todas as características para esse furo. Então, de forma coordenada, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu vou transferir esse conhecimento aqui para uma peça. Então, exemplo, se eu tiver uma furação em uma determinada peça, o conceito é sempre o mesmo. Tá? Eu vou ver aonde está o ponto de referência dessa peça, quais são os planos de referência, e a partir dali eu vou traçar as minhas coordenadas. Ok. Bom, vamos cair aqui agora para simbologia no GDT. Né? Eu puxei isso aqui da ASME lá, né? E recentemente, na ASME Y 14.5, né, que é a norma que rege o GDT, né,
concentricidade e simetria foram removidas da versão 2018. Então, desde 2018, nós não temos mais concentricidade e simetria. Eu vou passar alguns conceitos aqui mais para frente, em vídeos mais para frente, mas é mais para que vocês tenham conhecimento, mas a gente já sabe que isso saiu, né? Então, basicamente, o que eu tenho, né? Nós temos as tolerâncias aqui, né? De forma, de perfil, de orientação, localização e batimento. Então, nós temos essas 5 categorias aqui, a gente pode dizer, né? 5 categorias. Dentro, a categoria que nós vamos estudar nesse vídeo é a categoria de forma, ok? Então, o que ele fala aqui, ó? Atributos geométricos, né? A forma, ela não necessita tamanho de controle, orientação ou localização. Então, ela não precisa de um datum. O que é um datum em GDT? É uma referência. Então, a forma, ela não precisa de uma referência. O perfil, às vezes você vai ter uma referência, às vezes não vai ter uma referência. Então, quando a gente está falando de forma, eu estou medindo retilinidade, que é esse símbolo aqui, ó. Eu estou medindo flatness, planicidade, que é esse símbolo aqui. Eu estou medindo circularidade, que é esse símbolo aqui, e cilindricidade, que é esse outro símbolo aqui. Então, basicamente, são esses elementos que a gente vai estudar hoje, tá? Mas eu tenho perfil de superfície, aí eu tenho orientação. A orientação, ela já necessita de uma referência. Dentro da orientação eu tenho paralelismo, perpendicularidade e angularidade. Depois eu tenho de localização. Localização, eu tenho necessita de um datum também. Eu tenho posição, eu tenho concentricidade e coaxibilidade. Eu tenho simetria. Então lembrando que a letrinha E aqui, ó, concentricidade e simetria foram removidas da ASME 2018, ok? E por último eu tenho o batimento, né? Então o batimento ele também necessita de uma referência, ok? Então eu tenho batimento circular, que é uma setinha aqui, ó, e eu tenho batimento total, que são 2 setinhas aqui com essa conexão aqui, ó. Então, mais para frente a gente vai estar estudando esses outros elementos, mas hoje, particularmente, a gente vai estar trabalhando com forma. Eu tenho algumas outras simbologias, né, dentro do GDT, máxima condição de material, que é esse Mzinho, mínima condição de material, zona de tolerância projetada, esse símbolo de diâmetro aqui, né, significa zona de tolerância diametral, cilíndrica. Esse F é estado livre. Aí eu tenho as caixinhas, né? Então vocês vão perceber que dentro do GDT eu não tenho mais aquelas tolerâncias bilaterais. Eu tenho uma dimensão que nós chamamos de dimensão básica, né? Então é uma caixinha na qual eu tenho a dimensão aqui dentro, ó. Essa dimensão, propriamente dita, ela não tem uma tolerância, né? A tolerância está associada à caixa de controle, ó. É na caixa de controle que eu determino a tolerância para essa dimensão básica. E por aí vai, né? Nós temos aqui também, ó, símbolo para uma característica de referência, que nós já vimos alguma coisinha aí no vídeo anterior também. E simbologia para referência em bruto, né? Então, quando eu tenho uma peça em bruto, a primeira usinagem do bruto, para eu passar para o sistema de usinagem, ele é colocado esse tipo de símbolo aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a entender aqui como é que funciona a nossa caixa de controle, né? Então, pessoal, a tolerância geométrica é uma linguagem universal de símbolos para os quais permite que o engenheiro descreva precisamente uma peça e, portanto, a mesma pode ser fabricada com precisão e pode ser inspecionada. Então, qual que é o principal objetivo do GDT? Por meio desses símbolos, eu consigo bater o olho nesses símbolos e é como se fosse um idioma. Eu falo inglês, o cara lá da Índia fala inglês, o cara da Suécia fala, o dos Estados Unidos fala e nós se entendemos. A gente consegue se entender. E eu batendo o olho nessa caixa de controle aqui, eu já consigo entender o que essa caixa de controle quer me dizer. Então a caixa de controle, ela vai ter sempre esse primeiro quadradinho aqui, ó, que é onde vem o símbolo geométrico da característica, que é aquele que eu mostrei anteriormente. Então ele vai estar o símbolo aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um símbolo de posição, né? Na sequência, eu vou ter um retângulo um pouco maior aqui, que nele vai estar o meu modificador. Então eu posso ter o símbolo de diâmetro aqui ou não. Vai ter a minha tolerância, que é a tolerância que eu vou aplicar na minha característica. E eu posso ter um modificador de condição de material aqui, ó. Que pode ser aqueles símbolos, né? Máxima condição de material, mínima condição de material. Eu posso ter aquele P, eu posso ter
vários símbolos aqui dentro de um círculo aqui, ó, tá vendo? E eu vou ter um outro quadradinho menor que é a minha referência. Por exemplo, às vezes eu posso ter referência primária, secundária ou terciária. Então é assim que funciona. Sempre você vai ter essa condição aqui nos desenhos, para que você consiga interpretar e consiga definir que tolerância que é, como que eu vou trabalhar, como que eu vou aplicar e tudo mais. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar a falar de tolerância geométrica por forma, né? Então aqui no nosso exemplo, né, ele mostra aqui um problema, né? Um problema que a gente tem e que provavelmente sempre vai ter, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, que por mais que eu tenha alta tecnologia em usinagem, por exemplo, nunca eu vou ter uma superfície completamente perfeita. Então nunca eu vou ter uma superfície 100% perfeita. Ela sempre vai ter algum tipo de imperfeição. É óbvio que se eu tenho um processo de retífica, essa imperfeição ela é bem pequena. Se eu tenho um processo de fresamento, essa perfeição da superfície, ela começa a ser mais visível. E por aí vai. Quanto mais grosseiro o meu processo de fabricação, mais visível eu consigo enxergar o erro. Quanto mais refinado o meu processo de usinagem, de fabricação, menos eu consigo olhar a olho nu aquela falha. Tá? E aí vamos observar aqui agora o conceito de erro de forma. Né? O erro de forma corresponde à diferença entre superfície real da peça e a forma geométrica teórica. Simples assim. Então foi aquilo que eu passei para vocês, né, no primeiro vídeo. Eu tenho um plano teórico e eu tenho um plano real. O que eu vou fazer dentro do erro de forma? Eu vou fazer uma comparação entre o que eu tenho real com aquilo que é o teórico. Né? A forma de um elemento será correta quando cada um de seus pontos for igual ou inferior ao valor da tolerância dada. Então esse aqui é um outro conceito importante. Quando eu estou falando de erro de forma, eu posso ter um erro de forma, isso é aceitável, dentro daquela tolerância que foi estabelecida. Aí a gente vai entender detalhe por detalhe aqui, né, sobre planicidade e outras características que vocês vão entender melhor aqui. A diferença da forma deve ser medida perpendicularmente à forma geométrica teórica. Então, sempre quando eu vou medir um ponto dentro de um erro de forma, ela tem que ser uma medida perpendicular. Eu não posso estar medindo algo inclinado, sempre perpendicular ao elemento geométrico teórico. Tomando-se cuidado para que a peça esteja apoiada corretamente no dispositivo de inspeção, para que não tenha um falso valor. Tudo bem? Então, entendemos o conceito de forma. Vamos agora começar a entender aqui outros tipos de problemas que nós temos. Né? Quando a gente fala de erro de forma, pessoal, eu tenho dois grandes erros. Eu tenho o primeiro erro macrogeométrico e o segundo erro microgeométrico. Então eu tenho que entender esses dois tipos de erro. O erro macrogeométrico, detectados por instrumentos convencionais, exemplos, ondulações acentuadas, conicidade, ovalização, um erro mais grosseiro ali de planicidade de uma peça, por exemplo. Erros microgeométricos. Erros microgeométricos são detectáveis somente por equipamentos mais específicos. Por exemplo, rugosímetros, perfilômetros. Eles conseguem pegar erros microgeométricos, ou seja, são erros menores. Né? Então, esse conceito aqui é muito importante que você conheça. Por quê? Porque quando alguém falar para você, eu preciso medir uma característica com rugosímetro, então você já sabe que aquilo trata-se de um erro microgeométrico. Então não adianta você, por exemplo, colocar e levar isso para uma mesa de desempenho e tentar medir uma rugosidade, por exemplo, que é o que nós chamamos de, que é o que é medido por rugosímetros, né? Uma rugosidade da peça, eu não consigo medir com um relógio num desempenho. São características diferentes. Tudo bem? Então, legal. Entendido esse conceito, agora vamos cair aqui para a nossa tolerância geométrica por forma. Né? A tolerância geométrica por forma, como eu citei anteriormente, nós temos 4 tipos de tolerâncias que nós podemos trabalhar. Primeira delas, retilinidade. Segunda, planicidade. Terceira, circularidade. E por último, cilindricidade. Nós demos uma breve repassada lá no vídeo anterior, mas agora a gente vai entrar no detalhe aqui de cada uma dessas características, ok? Então vamos falar de retilinidade. O símbolo de retilinidade, pessoal, trata-se desse símbolo aqui, é uma reta, tá vendo? O que é a retilinidade, né? É a condição pela qual cada linha deve estar limitada dentro do valor de tolerância especificado.
Então, se o valor da tolerância for precedido pelo símbolo de diâmetro, o campo de tolerância será limitado dentro de uma zona cilíndrica. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Agora, aqueles símbolos que eu falei lá no primeiro vídeo, ele já começa a fazer uma diferença brutal aqui nas nossas medições. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu vou medir uma retilinidade de 2/10, tá vendo? Ó? Tá vendo que ele não precisa de referência aqui? Ó? Porque para erro de forma, eu não tenho referência. Não faz nem sentido eu ter referência. Só que eu estou medindo isso aqui dentro de uma zona cilíndrica. Então, vamos pegar um exemplo? Ó. Vamos imaginar que eu estou medindo aqui, ó, eu estou medindo na tridimensional, estou tocando esses círculos aqui, ó, e eu estou avaliando a retilinidade deste camarada aqui, ó, deste cilindro aqui, ó. Como eu coloquei o diâmetro aqui, ó, na frente, eu estou medindo um diâmetro de 2/10, tá vendo? Então, qual que é a interpretação para essa falha aqui, ó? O eixo do cilindro de 20 milímetros, ó, então eu tenho um eixo de 20 milímetros de diâmetro, deverá ser compreendido em uma zona cilíndrica de 2/10 de diâmetro. Então, vamos dizer assim, os erros que eu tenho aqui, ó, de retilinidade, tá vendo a reta aqui em vermelhinho, ó, toda torta? Ó? Ele tem que estar compreendido dentro de um diâmetro de 2/10. Então, por exemplo, ó, eu peguei essas dimensões polares aqui, conforme eu fui medindo cada elemento desse, né? Ele já foi plotando aqui para mim. Ó. Então, ó, mais 123, menos 2 centésimos, mais 9 centésimos, menos 45 milésimos e mais 145 milésimos, né? O que eu tenho? Ó? Lembra no conceito inicial lá de erro de forma? Sempre eu vou pegar de forma perpendicular ao eixo que eu estou medindo e eu vou pegar sempre o menor e o maior valor. Então, eu sempre vou pegar a amplitude do valor. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Qual que eu encontrei como menor valor aqui? Ó? Menos 45, tá vendo? Microns. E o maior? Mais 145. Esse mais esse, eu tenho um desvio de retilinidade de 190. Como eu encontrei um desvio de 190, significa que ele é menor que 0,2. Com isso, esta peça aqui, esta característica estaria aprovada. Tudo bem? Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Agora, ó, olha só que interessante. Ó, eu não coloquei o símbolo aqui, eu não coloquei o símbolo de diâmetro, então significa que o que eu estou medindo não está numa zona cilíndrica, está num campo de tolerância de 1/10, e só que agora entrou um elemento diferente aqui. Ó. Tem uma barra 100. Porque imagina o seguinte, pessoal, quando eu falo de 100 milímetros, eu posso ter uma barra de 300 milímetros e eu coloco 100. Eu vou medir a retilinidade nesse elemento aqui a cada 100 milímetros. Então, nós chamamos isso aqui de retilinidade parcial. Quando eu estou falando que eu estou restringindo o ponto que eu quero medir, e isso acontece em planicidade também, eu estou falando de parcial. Tudo bem? Então, vamos lá. Começo a medir aqui o meu elemento e começo a detectar as medidas. Né? Então, eu tenho o meu ponto 1, o meu ponto 2, que eu medi, o meu ponto 3, o 4 e o 5. Com base nisso, eu capto aqui o que foi para baixo, o que foi para cima, né? Ó, formou essa reta aqui meio torta aqui, né, e tal. Mas o que eu identifiquei? Eu identifiquei que para menos eu tive 0,60 e para mais eu tive 90, tá vendo? Ó? Consequentemente, o meu desvio de retilinidade ficou em 15 centésimos. Qual que é a minha tolerância? 1/10 aqui, ó. Consequentemente, a minha peça está rejeitada. Lembrando que eu medi dentro desta dimensão aqui, ó, de 100 milímetros, ó. Por quê? Porque ele pediu aqui, ó. Se essa peça fosse maior, fosse com 200 milímetros, eu ia ter que medir aqui dentro de 100 milímetros. Tudo bem? A interpretação. Uma parte qualquer da geratriz de um cilindro com comprimento igual a 100 milímetros deve ficar entre duas retas paralelas, distantes em 1/10. Então essa é a interpretação aqui, devido a eu ter tirado o símbolo de diâmetro aqui. Ok? Beleza. Vamos agora falar de planicidade, ou planeza também, mas vamos falar de mais conhecido como planicidade, tá? O símbolo é esse aqui, ó. Nós temos esse símbolo aqui de planicidade. É a condição pela qual toda a superfície deve estar limitada pela zona de tolerância T, compreendida entre dois planos paralelos, distantes de T. Então vamos ver como é que ficaria aqui, ó. Esses são o meu campo de tolerância aqui, ó. São dois planos paralelos, na qual tudo que eu vou medir na minha superfície real aqui, ó, ele não pode extrapolar
esses planos aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, nós temos, dentro de planicidade, alguma situação, ó. Por exemplo, planicidade, você já não vai ver o símbolo de diâmetro aqui, porque para planicidade, o símbolo de diâmetro ele já não é aplicável, né? Outra coisa interessante aqui que nós podemos observar, ó. Planicidade, ele está aqui, ó. Ele apareceu 3 décimos, ó. Eu chamo isso aqui de planicidade total. Então, se você pegar um desenho que mostre solicitando planicidade e só mostre essa característica aqui, ó, só os 3 décimos, você sabe que você vai ter que medir todo o plano. E todo o plano ele não pode ultrapassar o mínimo e o máximo de 3 décimos. Só que eu tenho planicidade parcial. Então vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho aqui esse camarada aqui, ó, 3 décimos barra, quando tem uma barra aqui, ó, 50 por 50. Agora, nessa característica aqui, ele quer que meça 50 milímetros por 50 milímetros. Então é um quadradinho pequenininho aqui, ó, que eu vou medir uma planicidade parcial. Geralmente, em algumas peças maiores, o que acontece? Você tem uma planicidade grande, uma tolerância mais aberta, por exemplo, 3 décimos de planicidade, e quando ele pede uma planicidade parcial dentro de um quadradinho menor, ele pede uma tolerância, por exemplo, de 3 centésimos. Então ele quer que você faça várias planicidades parciais, onde você vai estar medindo, e nenhuma delas pode ser, por exemplo, maior que 3 centésimos. Quando você mede isso numa tridimensional, pessoal, você faz uma nuvem de pontos aqui gigante, e a própria tridimensional já interpreta isso aqui, ó. Ela pega várias combinações de quadradinhos de 50 milímetros e ela já fala para você se isso está bom ou não. Tudo bem? Quando o desenho do produto não se especifica a tolerância de planicidade, admite-se que ela possa variar desde que não ultrapasse a tolerância dimensional. Então vamos imaginar o seguinte, ó, que você tem uma tolerância aqui dimensional numa superfície. Vamos supor que não tem planicidade estabelecida num desenho. Você tem uma tolerância dimensional aqui de 10 milímetros, mais ou menos 1/10. Ou seja, a tua planicidade vai ser de 2 décimos. Porque é 1/10 para mais, 1/10 para menos, você vai ter um campo de planicidade aqui estabelecido de 2 décimos. Tudo bem? Bom, vamos simular aqui uma tridimensional medindo, né? Uma planicidade, ó. Então eu começo a medir vários pontos aqui na superfície, ó. Então, estou simulando uma tridimensional tocando na peça, né? Tá vendo? Ó, eu tenho vários pontos aqui que foram medidos, né? Aí eu tenho um desvio, por exemplo, de planicidade de 18. Se eu estivesse medindo isso aqui numa mesa de desempenho, bastaria eu alinhar 3 pontos aqui com o relógio, com um macaquinho aqui embaixo, né, que ele vai nivelando a peça. Eu nivelo aqui, eu zero aqui em 3 pontos e depois eu começo a passar o meu relógio na superfície e o máximo e valor mínimo ele não pode ultrapassar aqui a tolerância que eu estabelecer. Por exemplo, eu poderia pegar o mesmo erro que eu peguei na tridimensional, eu poderia pegar o mesmo erro aqui num relógio, por exemplo, num desempenho. Tá? A tolerância de planicidade tem uma importante aplicação na construção de máquinas e ferramentas, principalmente guias, né? Então, guias de carros e cabeçotes são extremamente precisos e eu preciso medir a planicidade desses elementos. Né? Então, geralmente os erros de planicidade ocorrem devido a alguns fatores. Né? Então, variação de dureza da peça ao longo do plano de usinagem. Então, imagina que eu estou usinando uma peça, eu tenho aqui uma superfície mais dura e uma outra superfície mais maleável. O que eu vou ter? Eu posso ter erro de planicidade aqui devido ao esforço da ferramenta. Desgaste prematuro do fio de corte da ferramenta, deficiência de fixação da peça, provocando movimentos indesejáveis durante a usinagem, pode gerar um problema de planicidade, né? Má escolha dos pontos de fixação da peça também pode gerar deformação. Folga das guias das máquinas pode gerar um problema de planicidade. E tensões internas decorrentes de usinagem, né? Deformando a superfície, pode gerar um problema de planicidade. Imaginar que você tem uma peça que você prendeu, você usina ela, a hora que você solta, ela tem um movimento elástico ali que ela acaba deformando a superfície, né? Você gera problemas de planicidade. Ok? Vamos entender agora as questões de circularidade, né? Então, circularidade é a condição pela qual qualquer círculo deve estar dentro de uma faixa definida por 2 círculos concêntricos, distante no valor de tolerância especificada. Então, ó, quando eu tenho um círculo, pessoal, o que eu estou definindo aqui? Ó? Vamos imaginar que eu vou medir essa peça aqui, ó, que ele está pedindo uma circularidade de 1/10. Tá?
O que consiste essa tolerância? Nada mais, nada menos que isso. Ó. Eu vou ter um campo de tolerância paralelo entre dois círculos de 1/10. Basicamente é isso. Então, vamos ver uma tridimensional simulando uma medição. Ó. Eu medi a tridimensional e eu tive uma série de erros de forma aqui, ó, que a tridimensional está captando durante esse escaneamento. Ó. Só que todos esses erros de forma, eles estavam compreendidos dentro desse campo de tolerância. Portanto, a peça estaria aprovada. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Eu vou medir aqui o erro de forma dessa peça e eu tenho várias dimensões aqui e encontrei aqui esse desvio de circularidade aqui de 18 centésimos, tá vendo? Ó? Então, o contorno de cada seção transversal deve estar compreendido numa coroa circular de 1/10. Então, neste caso aqui, ó, como eu tive 18 centésimos, a peça estaria reprovada por circularidade. Tudo bem? Então, bem simples, né? Bem tranquilo. E a cilindricidade? A cilindricidade, ó, ela é feita por este símbolo aqui, né? Ó, que é também o mesmo símbolo de circularidade, só com essas duas setinhas aqui, ó, duas linhas aqui. Ó. Isso é cilindricidade, né? É a condição pela qual a zona de tolerância especificada é a distância radial entre dois cilindros coaxiais. Caramba, o que é isso? Então, por exemplo, ó, se eu estou medindo uma cilindricidade de 2/10 aqui, ó, significa que eu tenho dois cilindros, agora não mais dois círculos, dois cilindros concêntricos entre si, ó, que entre eles eu tenho uma distância de 2/10. Tá vendo? Ó? Então, a cilindricidade são vários casos de circularidade onde consideramos várias seções de medição no cilindro. Então, o que é a cilindricidade? São várias circularidades que eu vou estar medindo ao longo do cilindro. Vamos verificar aqui. Ó. Tolerância de cilindricidade engloba tolerâncias admissíveis na seção longitudinal do cilindro, que compreende conicidade, concavidade, convexidade. Né? Então, quando eu estou avaliando a cilindricidade, pessoal, eu estou avaliando a concavidade, eu estou avaliando a convexidade, eu estou avaliando a conicidade. Todos esses erros aqui de conicidade, concavidade, convexidade, ele tem que estar compreendido dentro daquele cilindro que eu falei. Se ele estiver dentro daquele cilindro, a peça está aprovada. Se isso extrapolar aqueles dois cilindros concêntricos, a peça está reprovada. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu vou medir vários círculos aqui. Né? Então, eu estou medindo vários círculos. E esses círculos, estou escaneando, né, com uma tridimensional. Escaneando com uma tridimensional. E vamos imaginar que eu tenho uma tolerância aqui de 5/10. Né? Então, a superfície considerada deve estar compreendida entre dois cilindros coaxiais, cujos raios diferem 5/10. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu peguei esse erro fora aqui. Se eu pegar o menor do maior valor, ele vai ter um desvio de cilindricidade de 17. Consequentemente, essa peça está aprovada, né? Porque se a minha tolerância é de 5/10 e o meu erro de cilindricidade é de 17 centésimos, a peça está aprovada. Pessoal, concluímos aqui a parte de erro de forma, né? E com isso a gente encerra aqui a parte técnica do nosso vídeo de hoje. E chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Espero que agora vocês tenham uma compreensão melhor sobre as coordenadas cartesianas e as características de forma no contexto do GDIT. Como vimos, esses conceitos são fundamentais para garantir a precisão e qualidade na fabricação, além de melhorar a comunicação entre as equipes. Lembre-se, pessoal, o aprendizado de GDIT não para por aqui. Você continuar explorando e praticando esses conceitos é crucial para você se tornar um profissional ainda mais competente e valorizado na indústria. Se você é um iniciante ou já é experiente, sempre há algo novo para você aprender e aplicar. Se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo útil, não se esqueça de deixar aquele like, ok? Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas interessadas em melhorar suas habilidades na área industrial. E claro, adoraria saber a sua opinião. Deixe um comentário aqui abaixo sobre como o GDIT tem impactado na sua carreira ou qualquer outra dúvida que você tenha. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!